Marisete Gouveia, terapeuta de EMDR, né, que eu vou estar conhecendo, tenho o prazer de conhecê-la hoje, e vários outros colegas, que ela vai trazer o tema trauma racial, o que mudou na clínica e o que ainda precisamos enxergar. Muito obrigada, Luciana. Bom dia. Tudo bem aí, Rafa? Bom dia. Minha primeira observação, bom dia. Bom dia a todos, todo mundo. Minha primeira observação é que o que saiu no, no boletozinho é o título provisório, e que eu não atualizei. O, e eu vou trazer um slide que Então, está com. atualiza para nós, Marisete, por favor. Eu vou trazer o slide que está com o título atualizado. Peraí, deixa eu ver se eu acerto, né? O nome Isso. definitivo é esse aí. Da invisibilidade ao reconhecimento clínico. Reflexões para terapeutas EMDR. Eu estou com preguiça de mostrar o próximo slide, dizendo quem eu sou. Eu sou a sétima das 10 crias de Sinira e José, uma doceira e um pipoqueiro. Sou negra, mineira, livre pelo mundo, doutora em Psicologia Clínica e Cultura pela UNB. Pratico terapia no espaço Moja Psicologia, advogo releitura da prática, pesquisa, ensino e treinamento de psicologia sobre o viés das relações étnico-raciais e da descolonização das psicologias. Fui idealizadora, cofundadora, coordenadora e supervisora do grupo Revira, que são as iniciais de Ressignificando Vivências Raciais. Isso foi um grupo para estudantes cotistas. Eles é que requisitaram, né? E, e queriam ter atendimento com pessoas negras, com profissionais negros. Então a gente começamos nós, pessoas já profissionalizadas, e já no segundo semestre a gente conseguiu trazer estudantes negros de psicologia que está como estagiários para atender os estudantes cotistas. E esse grupo encerrou suas atividades em 2024. Ok, gente. Então, o que é trauma racial, né? Quando a gente fala de trauma racial, o que quer dizer? Não, peraí. Ainda tem uma outra coisa para perguntar, para falar para vocês. Antes de ir lá para a definição de trauma racial, eu tenho uma pergunta que é bem simples. Quantos de nós, aqui eu vi que tem umas 44 pessoas ali, aí, né? Quantos de nós já atendemos uma pessoa que sofreu racismo? Eu não consigo ver o chat aqui, não, mas a Rafa pode me dar um feedback se for interessante. Bom, mas eu imagino que nem todas, né? Mesmo porque a prática da psicologia é da psicologia clínica, não é, o consultório não é uma coisa muito acessível a pessoas negras, né? E agora uma segunda pergunta: quantos de nós, né, somos capazes de reconhecer o sofrimento dessa pessoa como um trauma psicológico? Débora, você levantou a mão. Como é que foi? Você conseguiu reconhecer isso? Sim ou não? Só sim ou não para a gente Sim. passar para. Legal. Bom, essa segunda pergunta é relativamente recente, né? Quando eu li um autor, um psicólogo negro chamado Robert Carter, por volta de 2008, a própria ideia de trauma racial ainda precisava
ser defendida na literatura científica, e foi isso que ele fez. Hoje o cenário mudou bastante, né? Mas eu acredito que ainda permanece um desafio importante para nós, isso de reconhecer dentro da terapia o trauma racial. E é sobre isso que a gente vai falar. Então, o que que é? O trauma. Bom, quando a gente fala de trauma racial, a gente não está falando apenas de uma experiência de discriminação. A gente está falando do impacto psicológico produzido pela exposição ao racismo, seja um evento único, seja uma experiência de vida inteira, né? E essa experiência pode produzir manifestações muito semelhantes ao observado em outros traumas, como, por exemplo, no TEPT, hipervigilância, esquiva, alterações emocionais, mudanças de como a pessoa se vê ou vê o mundo. Mas existe uma diferença muito importante entre o TEPT e o trauma racial. O estresse do trauma racial é que no TEPT a gente cuida de algo que aconteceu. Geralmente o motivo do estresse traumático está no passado. Já no trauma racial, ele pode estar no passado, ele está aqui hoje e pode estar aqui amanhã, pode estar na semana seguinte, pode estar no próximo emprego, pode estar na próxima ida ao dentista, na próxima consulta médica, na próxima ida ao shopping. E tem sempre algo de imprevisível. A gente nunca sabe, as pessoas negras nunca sabem como vai ser o dia delas, assim. Será que eu vou encontrar pessoas racistas? Será que eu vou sofrer racismo hoje? E então, às vezes aparecem situações de onde menos se espera, né? Porque só a presença do corpo negro já é uma coisa disruptiva que provoca alguma ação no outro que acaba num ato de racismo. Então, o trauma racial não é apenas lembrado, ele continua sendo parte do dia a dia, né? Ele está sempre sendo reativado pela realidade. E essa diferença, eu acho que muda um pouco a nossa compreensão clínica. Vou beber uma aguinha. Gente, eu estou em São Paulo, num hotel. Estou toda improvisada aqui. Bom, então, o que mudou na compreensão do trauma racial? É uma coisa muito interessante. Tipo, em 20 anos, a gente saiu de perguntar: esse trauma existe? Para uma outra pergunta: como reconhecê-lo e como cuidar dele, né? Então, houve um reconhecimento científico. Esse trabalho do Carta de 2007 foi um dos trabalhos que contribuiu para que racismo fosse incluído entre causas de estresse traumático no DSM-5 pela repetição, né, e a cumulatividade. Pela repetição e o efeito do trauma de ontem não desaparece quando o de hoje vem, né? Ele é cumulativo, vai se somando. Então tá, então foi em menos de 20 anos que a gente passou por essa mudança. E eu defendi uma tese em 2018 que por aí também estava tentando entender o que acontecia na clínica brasileira, né? É muito grande. Essa cidade é bem longe da minha. Ó, eu não atendo adolescente, eu atendo Tem adultos alguém mesmo. com áudio E aberto. nas mimadas tem muita gente que atende, assim, não sei te falar exatamente. Pronto. Ok.
Tá, e aí na minha pesquisa acabou aparecendo uma outra pergunta, né, que talvez seja ainda mais importante. Não sei. O que acontece quando o trauma racial não é reconhecido dentro da própria psicoterapia? Tcharam! Foi essa pergunta que começou a surgir quando eu entrevistei mulheres negras na minha pesquisa. Deixa eu tirar uma coisa aqui que está me atrapalhando aí. O racismo aparecia de forma recorrente na história de vida dessas mulheres, mas dentro da psicoterapia desaparecia completamente. Ele não vinha à tona. Quando aparecia, que a própria cliente trazia o assunto, mas a partir dali não havia uma sequência, não progredia, né? Aquele racismo tão massivamente presente fora da clínica, dentro da clínica desaparecia. Ou seja, era invisível. Eu estava testemunhando ali, aprendendo, né, a invisibilização do trauma racial. E por que isso não vinha, né, na clínica? Ele deixou de existir? Não. Ele deixou de produzir sofrimento? Não. Mas é porque ele deixava de ser reconhecido, nomeado, explorado, né, como parte da experiência clínica da pessoa, no caso dessas mulheres negras que eu entrevistei. Mas, no entanto, não ser visto, não ser nomeado, não torna o racismo menos efetivo, nem menos danoso, nem menos adoecedor. Ao contrário, ele pode revitimizar, retraumatizar a pessoa, pode reforçar a experiência de isolamento, a sensação de que aquele sofrimento não encontra lugar nem mesmo em um espaço criado justamente para acolhê-lo, né? E havia ainda outro aspecto. Mesmo quando o tema racial surgia, né, que geralmente trazido pela cliente negra, muitas participantes, eu diria quase 100%, relatava dificuldade de aprofundá-lo. Era como se a conversa encontrasse um limite invisível, né? E o assunto era mencionado, como eu já disse, quando muito pela cliente, mas em vez de ser explorado, ele era desconsiderado, passava por desconsideração, invalidação, universalização e não seguia. Então, eu usei essa imagem da parede de vidro para nomear esses impedimentos invisíveis que impediam a terapia de prosseguir, isso não chegava propriamente a impedir 100% como é que chama? Da união, desculpa, gente, deu branco, da aliança terapêutica, união terapêutica, meu Deus, da aliança terapêutica. Não era impeditivo para a aliança terapêutica, mas era impeditivo para aquela parte da vida da pessoa, né? Ser trazida à tona na terapia. E eu cheguei a pesquisar também, junto a terapeutas não negros que tiveram clientes de outra raça. Nem todos tiveram, né? E muitos dos profissionais demonstraram interesse, né? Sensibilidade e boa intenção, mas mesmo assim, eles evitavam explorar o assunto, o tema racial em terapia, seja por insegurança ou receio de cometer erros ou pela falta de formação, a pessoa não tinha conhecimento suficiente para isso, ou pela crença de que enfatizar a questão negra pode reforçar diferenças, por exemplo.
Então, esses três fenômenos, fenômenos, invisibilização, parede de vidro. Ah, eu esqueci de falar da contratransferência, né? Mas é isso que eu acabei de falar, é a contratransferência, né? Essas posturas aí dos terapeutas revelam a presença da contratransferência no trauma racial. Então, esses três fenômenos, invisibilização, parede de vidro e contratransferência racial, não descrevem falhas dos terapeutas. Isso é preciso que fique bem claro. Esses elementos apontam para limites históricos da formação e da própria psicologia clínica brancocêntrica, que é, né, na compreensão do sofrimento relacionado ao racismo. E acredito que isso continua sendo um desafio importante para nós, né? A clínica, depois das pesquisas, bom, a pesquisa acabou, a clínica não, né? E foi nela que eu passei a reencontrar repetidamente muitos dos fenômenos que apareceram nas entrevistas. Na clínica, eu sou procurada principalmente por pessoas que chegam após trajetórias marcadas por experiências de discriminação, exclusão e desqualificação. Nem sempre elas chegam, eu acho que quase nunca, né? Elas chegam com essa consciência de que está passando por um trauma racial. Quase ninguém chega e fala, estou sofrendo um trauma racial. Não, chegam falando de milhões de outras coisas, ansiedade, depressão, baixa autoestima, exaustão, não pertencimento, relacionamentos não satisfatórios, descrevem a hipervigilância e outros sintomas. Aí o que é a nossa função? É reconhecer o trauma dentro dessas coisas que são trazidas, quer dizer, requer uma exploração bem bacana, né? Aí, à medida que a história vai sendo construída, o racismo frequentemente aparece, não como episódio isolado, mas como um elemento que atravessa diferentes momentos da vida da pessoa. E participa da organização emocional dela, né? Essa compreensão, para nós, tem implicações importantes para o nosso trabalho, né, com EMDR. Quando reconhecemos o trauma racial, nós ampliamos nossa formulação do caso, né, nossa conceitualização do caso. Passamos a identificar alvos que talvez permanecessem invisíveis, compreendemos melhor determinadas crenças negativas, gatilhos atuais e dificuldade de instalação de recursos. O reconhecimento não substitui o protocolo continua de pé e ele qualifica a nossa compreensão clínica. Eu vou trazer agora um exemplo do estresse racial fora da psicoterapia. Foi um estudo estadunidense que eu li sobre cuidados paliativos, né, para pacientes negros estadunidenses e chama atenção por um fenômeno semelhante, né? Durante muito tempo a utilização desse serviço foi explicada por fatores como desconfiança, religiosidade, dificuldade de comunicação, né? Duas culturas bem diferentes se encontrando. Aí o autor propõe acrescentar uma outra pergunta. E se parte dessa resistência, né? Porque desconfiança e dificuldade de comunicação sempre apareceu na psicoterapia entre díades birraciais como sendo um problema grande. Agora, essa pergunta que esse autor desse artigo propõe, eu acho que vale para tudo, não só para esse caso aqui de cuidados paliativos. E se parte dessa resistência também estiver relacionada ao trauma racial, se isso for uma maneira de se proteger, né? É resistência mesmo ou é autoproteção?
Quando essa possibilidade passa a ser considerada, né, aí a gente vai ver os comportamentos de hipervigilância, de desconfiança, defensividade, não vai ser só um obstáculo à adesão ao tratamento, né? A gente passa a compreendê-los como possíveis respostas de autoproteção mesmo, né? Diante da história repetida de violência racial. Bom, agora eu vou concluir. Eu gostaria de concluir com trazendo de volta, como a Luciana fez, trazendo de volta a pergunta inicial. Quantos de nós reconhecemos o trauma racial quando ele entra no consultório? Essa é uma pergunta que eu dou de presente para vocês levarem para casa. Acredito que esse seja um dos desafios atuais da prática clínica. Não se trata de transformar toda a experiência de racismo em trauma, não é isso. Nem de reduzir o sofrimento humano à dimensão racial. Trata-se de desenvolver sensibilidade clínica para reconhecer quando o racismo participa da construção daquele sofrimento e quando sua invisibilização pode limitar o próprio processo terapêutico. Existem pessoas que chegam trazendo... eu vou me separar do meu marido. Quando a exploração a gente vai aprofundando, é uma questão racial que está na raiz e a pessoa nunca percebeu, nunca teve essa ideia. Nós temos que ter o olhar afiado para chegar nisso aí, né? Trata-se de desenvolver sensibilidade clínica para reconhecer quando o racismo participa da construção daquele sofrimento e quando sua invisibilização pode limitar o processo terapêutico. Acho que eu repeti. O EMDR nos ensina que experiências não elaboradas continuam produzindo efeitos no presente. Talvez possamos ampliar essa compreensão perguntando também quais experiências deixamos de reconhecer, não porque não existam, mas porque ainda não aprendemos a vê-las, né? E reconhecer o trauma racial exige, além da nossa competência técnica em EMDR, exige um certo letramento racial. Tá? Quanto mais a gente amplia essa capacidade de reconhecer como o racismo atravessa a experiência humana, mais ampliamos também nossa capacidade de escuta clínica. E talvez essa seja uma das contribuições mais importantes que podemos oferecer aos nossos pacientes. Quando acrescentamos uma nova pergunta ao nosso raciocínio clínico, passamos a reconhecer experiências que antes permaneciam invisíveis. E isso pode mudar a formulação do caso, a seleção dos alvos e, consequentemente, o próprio trabalho em EMDR. Porque só podemos reprocessar aquilo que primeiro conseguimos reconhecer. Se não estamos enxergando, como é que vamos ajudar a reprocessar? Né? E seria isso pelo momento. Caso alguém se interesse por alguma literatura, tem um pouquinho aqui do que eu utilizei e selecionei aí. E estou aberta para perguntas. Parabéns, Marisete. Tem vários comentários aqui no chat, né? Até difícil para ler todos, mas maravilhosa reflexão. Esse tema aparece muito nos grupos, no individual, casal, família. Ela está pedindo contato aqui, né, Marisete? Depois, se você puder deixar aqui no chat do Zoom. Então, são vários comentários. Alguém tem alguma pergunta pelo YouTube ou aqui? É, A Débora está com a mão levantada? Tem uma Uhum. mão levantada. Vai ser bom ouvir a Débora. Marisete, bom, primeiro, maravilhosa a sua apresentação e ela vem tão na hora, tão bom ouvir isso. Eu queria saber se você é,
tem algum curso que a gente possa fazer? Porque em algumas vezes eu percebi questões raciais e a pessoa, acho que por tanto estar com aquilo, ela nega. E você percebe, existe algum curso que possa me qualificar, eu, na minha branquitude, se, como é que eu devo agir, como eu devo, tratar esses temas? Uhum. Eu acho que um curso, para começar, é um curso de letramento racial, para você aprender como é que essas coisas chegam a acontecer, né? Por que que chegam a... Aham, Que é uma coisa bem assim. Você tem letramento racial na área de eh, pedagogia, na área de sociologia, tem várias áreas. E existem muitos cursos de letramento racial. Eu devia ter selecionado alguns, né, para recomendar para tem vocês. problema, eu procuro. E eu acho que começando por aí, que aí você vai descobrir o que é que está fazendo isso, o que é que está fazendo a pessoa, é, não é ignorar, não, é oblivious, ficar alheia, se alhear da própria identidade até, né? Uhum. Existem esses problemas de pessoas negras que não se reconhecem negras. Eu tive, nessas entrevistas que eu fiz, tive uma estudante da UNB que estava no 7º ano de psicologia, estava sendo ultra difícil para ela, ela queria fazer psicologia, mas quando ela foi falar de vestibular, o pai dela falou: você vai entrar pelas cotas de negros. Ela, eu? Eu sou negra? Entendeu? Então, e esses 7 anos que ela estava no curso, ela ainda não estava completamente inteira. Então, são coisas muito difíceis. Para certas pessoas, são muito difíceis essa questão de autoidentificação. Professora Ana Lúcia está aqui pedindo para Muito falar. obrigada, querida. Eu falo que é um tema assim, né, lindíssimo. Depois eu vou colocar aqui, tem a Célia Malaquias, do Psicodrama em São Paulo, que fala sobre Isso. letramento. Eu vou colocar aqui no chat e vamos deixar a professora Ana Lúcia, falar para a gente seguir. Eu Beijo para queria você, querida agradecer a Marisete. Luciana e a Marisete, que duas lindas apresentações, hein? Adorei. Queria só dar uma contribuição importante do quanto a Endria, que é a Associação Internacional de MDR, ela valoriza esse tema, tá? Muito. Todos os congressos que a gente vai, eu estou indo agora em agosto para um, eles trazem muitas apresentações. Eu vou tentar resgatar algumas apresentações, porque a gente recebe os handouts, né, das apresentações. Eu vou tentar resgatar e aí eu passo para a Luciana o que eu consegui resgatar para vocês terem, porque eu já vi vários na Indria Conference e eu convido a Marisete a participar do nosso próximo congresso, trazendo uma apresentação desse nível. Foi muito bom, sabe? Até para nós, terapeutas, porque eu recebo muitas crianças com esses problemas, né? Então a gente precisa falar sobre isso aqui no Brasil, né? Muito obrigada, hein, Luciana e Marisete. Estamos indo muito bem. Vamos lá. Tem muitas, tem algumas perguntas aqui no chat, depois a Marisete vai estar olhando, vocês entrem em contato com ela e